Olá, esta é mais uma edição do Estação Cognópolis e hoje recebemos a professora Mabel Teles, que vem. Tudo bom, Mabel? Vim nos falar um pouco sobre, fazer um balanço, né, do Círculo Mental Somático, essa atividade aí que já completou um ano e meio ininterrupto, né, ininterruptos, e acho que ela atingiu uma maturidade, né, Mabel? Hoje os pesquisadores vêm fazer os debates, né, e tem saído debates muito interessantes. É verdade, porque no começo as pessoas estavam um pouco com medo de debater, de colocar a sua ideia. A gente começou também meio tateando, todo mundo querendo saber o que ia acontecer. Mas à medida que as coisas foram aí acontecendo, melhor dizendo, as pessoas foram adquirindo mais, vamos dizer, autoconfiança para expor e para posicionar-se em público. É isso que a gente vê, sabe? Então, o que acontece hoje? Hoje em dia, as pessoas procuram já saber qual é o tema do próximo círculo, já é uma atividade... Já se prepararam, já se preparam, elas, na verdade, mudaram um pouco a rotina, né? Muitos mudaram a rotina de vida para poder participar, que é todo sábado, das 9 às 11 da manhã. Mas o mais importante que eu vejo é isso, sabe, Amaury? É que a gente está criando um ambiente onde as pessoas se sentem com mais liberdade, com mais tranquilidade para se posicionar. E outra coisa, o que é mais sério, para divergir opiniões. Então, a gente vê no circo pessoas realmente com posições diferentes, interpretações e compreensões da conscienciologia, às vezes até não exatamente igual, em função da autoexperiência, né? Porque a experiência pessoal conta muito. E isso é extremamente enriquecedor, porque são pontos de vistas diferentes que fazem com que a gente saia do círculo sempre com uma ideia nova. Eu, nesses 1 ano e meio, né, são 81 círculos que a gente já esteve ali, é difícil a gente sair do círculo sem ter uma ideia nova, uma abordagem diferente sobre, às vezes, um tema que aparentemente é um tema que nós já estamos acostumados a pensar, a debater, mas que ali, naquele ambiente, muda. Muda por causa do entrosamento. Fica sendo um celeiro de neopensenes. É um celeiro de neopensenes, e acho que quem sabe tenha sido esse o grande objetivo, né, do professor Valdo, quando ele trouxe o círculo aí há 1 ano e meio atrás. Ele via ainda, apesar das tertúlias, ele via a necessidade de um ambiente onde as pessoas falassem mais, né, se posicionassem mais. E é assim que surgiu o círculo. E o círculo também surgiu para ajudar a criação, vamos dizer, de neoautores. O grande objetivo do círculo é a gente fomentar a escrita, né, conscienciológica, a GESCOM. E o círculo, apesar de ser de fala, né, faz com que a pessoa trabalhe um pouco mais a intelectualidade, a maneira de pensar, a retilinearidade pensênica, o que lá no final vai ajudá-la a escrever. A pessoa realmente que tem dificuldade de falar, dificuldade de pensar, provavelmente tem mais dificuldade para escrever. E se ela se desinibe, né, mental somaticamente, ela até se acha, não, eu vou escrever a partir de agora, eu tenho mais autoconfiança. Eu acho que é aí que nós estamos nesse ponto agora, né, das pessoas colocarem as suas asinhas de fora. E como é que tem sido pessoalmente para você conduzir esse trabalho lá, né, que o professor Valdo faz junto contigo também? É muito interessante, porque a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas e, vamos dizer, a ver como as pessoas pensam diferentemente. Uma das minhas, assim, objetivos ali no círculo é criar um ambiente acolhedor para que todos falem. E para aqueles que nunca falam nada, que é um travão, às vezes, também falem. Então, a minha experiência ali tem sido essa, sabe? De dar voz. De mediar, De mediar e mais, fomentar, né? Dar voz às pessoas. Outra grande preocupação nossa ali é trazer questionamentos que façam nó no mental soma de todos nós, né? Então, a gente faz ou busca fazer algumas perguntas que são difíceis de responder, não são perguntas simples, sobre a nossa temática conscienciológica. Então, a gente lança a pergunta e fica aquele silêncio, porque as pessoas estão elaborando a ideia, né? E essa eu acho que é o grande desafio nosso ali no círculo, né? É não deixar o mental soma desaquecer. É fazer com que isso esteja, né, constantemente trabalhando. Então, para nós também é um desafio. Porque a gente tem que trazer questões que dificulte o pensamento da pessoa justamente para forçá-la a pensar. Então, para a gente também é bom, né? Agora,
pelo que a gente conhece do professor Valdo, ele deve estar adorando isso, né? Ele adora, ele se sente em casa, né, vamos dizer assim. E ele ajuda no sentido de que a gente vê, infelizmente é assim ainda, né? Mas nós vamos indo por um caminho, e de repente o professor Valdo entra e traz uma outra ideia, e aí a gente volta para trás, relabora, e isso é muito, muito bacana, né? E essa coisa do bate-papo, o professor Valdo gosta muito porque ele entende o que está nos bastidores disso, né? Parece uma atividade lúdica, e na verdade até tem um componente lúdico, assim, muito espirituoso, vamos dizer, com muito bom humor. O ciclo tem um bom humor, né? Mas por trás tem uma paradidática, né? E essa paradidática, ela é interessante. A gente vê no ciclo, por exemplo, é muito comum, dependendo da temática que a gente traz, as consciex vêm, elas são evocadas. Inclusive, às vezes, a gente estuda alguns personagens no círculo e eles aparecem. Personagens históricos, né, que a gente traz um pouquinho da biografia deles, e eles automaticamente são evocados, e eles participam do círculo, né? Segundo o relato aí do professor Valdo, das pessoas mais sensitivas, que percebem as energias, às vezes as equipes que trabalharam com essas personalidades, entende? Né? E as próprias consciex, elas vão, vamos dizer assim, passando insights, né, para todas as pessoas que estão participando, com ideias novas em cima da temática que elas já sabem que vai acontecer, né? Então é bem interessante porque há uma convocação. O ciclo convoca consciência e consciex, né, para o trabalho aí em conjunto com vistas à mental somaticidade propriamente dita. Agora, assim, a gente convida, né, quem puder visitar aqui Foz a participar, né, que não tem como... Não, ele não é online. Exatamente, não é online, isso é uma diferença importante. Importante, né? Apenas a gente não coloca online para não inibir a participação. Porque se a ideia é desinibir, vamos tirar as câmeras, vamos tirar as gravações, para que as pessoas saibam que elas não estão sendo aí o Big Brother. Então aí a gente tirou realmente esse aspecto online que as tertúlias têm, né? Para que as pessoas pudessem participar. Então, veja, a pessoa interessada, ela tem que vir a Foz. Seja em viagem, seja considerando se estabelecer na Cognópolis, então, venha para Foz, participe do Círculo Mental Somático, que essa experiência, de fato, não tem como, é presencial. E agora, outra coisa também que a gente repara é que o professor Val também está se sentindo muita vontade, ele tem colocado muitas ideias, assim... né, que ele não tinha anteriormente falado, né, ideias novas, conceitos que às vezes até ele falava, quando chegar a hora, o momento certo eu falo. E ele tem falado, hoje em muitas dia coisas... as coisas já estão mais abertas, né, as próprias consciexes têm conversado, né, os amparadores têm estimulado o professor Valdo a trazer conceitos que até então ele se resguardava. Segundo o professor Valdo, essas consciências estão com esses interesses porque parece que já há agora uma massa crítica, né? Ou seja, nós, enquanto conscienciólogos, já estamos um pouco mais capazes de compreender certos conceitos mais avançados, como, por exemplo, hoje o professor Valdo voltou a falar de transafetividade, né? O tema era cosmoética destrutiva. Mas que deu um excelente debate. Né? Mas a transafetividade está por baixo da cosmoética destrutiva, a questão da megafraternidade. Então, são temas mais avançados que agora parece que com tantos círculos, tertúlias e mini-tertúlias, a gente está podendo avançar, o professor Valdo está podendo falar de uma maneira assim bem tranquila e mais aberta, né? E todo mundo está mais ou menos compreendendo o que ele está falando. E quais são as perspectivas? Pela tua visão, Mabel, esse trabalho, ele vai expandir, né? A tendência dele é ter mais gente participando. Como que você vê aí os próximos passos aí? Eu vejo assim, sabe, Amaury, o ciclo só tem crescido. Então começou assim com às vezes 50, às vezes 70, agora nós já estamos com 120, às vezes nós chegamos a 150 pessoas. E o objetivo é criar autores. Então, eu imagino que isso vai aumentar sim, e os autores em si eles já estão se unindo, às vezes há um revezamento, até na participação, de condução do ciclo propriamente dito. E além disso, a gente tem trazido temas que têm relação com alguma IC. E quando tem esse tema, a IC participa, a IC faz as perguntas, a IC se envolve, e isso gera um debate bem mais interessante,
porque os especialistas é que fazem os questionamentos. Então, é um questionamento mais profundo, mais elaborado, mais complexo. E as pessoas vão ter interesse também de ver esse debate. Então, a tendência é crescer. Eu não sei exatamente aonde nós vamos parar com essa história, mas eu acho que vai dar filhotes. É provável que dê filhotes isso ao longo do tempo. O maior filhote que a gente espera é o livro publicado. Esse é o GESCOM, esse é o grande objetivo do círculo, né? Mas é provável que ele crie aí outras atividades que decorram dessa atividade matriz. A gente está vendo aí o que vai acontecer. Muito bom, Mabel. Novidades aí, o nosso canal está aberto, né? Obrigada. Sempre que você quiser voltar aí. E hoje tivemos falando sobre o Círculo Mental Somático, essa atividade aí que já ultrapassou 1 ano e meio e que tende a crescer, e nós vamos estar então aqui a qualquer momento abordando outros temas aí relativos ao círculo. Muito obrigado. Obrigada a você, e Maurício. até a próxima.